Meninos do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Estamos aí mais uma vez na nossa aula hoje de religião. E antes de começar, eu quero dar alguns avisos a vocês. Quero dizer o seguinte: a nossa avaliação de ensino religioso, a semana de avaliação da Escola Silvio Oliveira, vai ser entre os dias 25 e 29 de maio, ou seja, semana que vem, na outra semana. Semana que vem nós estaremos fazendo revisão, tanto de artes como de religião, certo? Vejam, eu deixei para vocês lá na sala do Google Classroom, eu deixei uma folhinha, uma fichinha de estudo para vocês estudarem. Essa fichinha de estudos, ela é um resumão, ela é um resumo de todos os conteúdos que nós vamos trabalhar na nossa prova da primeira unidade, certo? Então, é assim, professor é obrigado a copiar essa ficha de estudo no caderno? Não. É obrigado a imprimir? Não. Quem tiver impressora e tiver vontade, interesse de imprimir, pode imprimir. Quem não tiver impressora, pode só baixar, deixe no seu celular, ou no celular do seu pai ou da sua mãe e fique usando para estudar, tá certo? Não esqueçam, é um resumo da prova, é uma síntese, né? A prova mais enxugada. Então, pessoal, vejam bem, nossa aula de hoje sobre religião vai ser sobre diversidade religiosa. Na aula passada nós falamos um pouco sobre diversidade religiosa e diversidade cultural. Hoje vamos falar somente sobre diversidade religiosa. Então nós vimos na aula passada que a diversidade cultural, as várias culturas que existem no mundo, elas propiciam, elas proporcionam, elas facilitam o surgimento de religiões. Nós temos exemplo disso em todo o mundo. Temos, por exemplo, na Ilha de Páscoa, nós tínhamos lá, né, aquelas estátuas gigantescas, né, aquelas estátuas que representavam os ancestrais, né, representavam os deuses. Nós temos na China o taoísmo, que representa também as divindades, né, da natureza, as forças desconhecidas pelo homem. Então, cada lugar, cada cultura acaba desenvolvendo uma religião própria, uma religião com características únicas. O que são características? Informações, religiões que têm um jeito próprio de ser, tradições próprias, festas próprias. Então isso é que são características, né? Características únicas. Vejam, quero citar para vocês alguns exemplos de religiões, já que nós estamos falando de diversidade religiosa. Então vamos citar algumas religiões, alguns grupos religiosos que fazem parte dessa diversidade religiosa. Nós temos as religiões persas, aquelas que surgiram onde hoje fica o atual Irã. Então lá no Oriente, próximo do Oriente Médio, nós temos o Irã, que chamava-se antigamente de Persa, o Império Persa. No Império Persa surgiram algumas religiões. Exemplos, o zoroastrismo e o mandeísmo. O zoroastrismo foi fundado por Zoroastro, ou chamado de Zaratustra. O zoroastrismo defendia um dualismo religioso, a oposição constante entre as forças do bem e as forças do mal, entre Deus e o demônio. Então veja, há alguma similaridade com o cristianismo? Né? No cristianismo nós temos essas forças antagônicas, né? O bem e o mal que lutam eternamente entre si. Outro exemplo de religião persa, nós temos o mandeísmo, né? O mandeísmo é uma religião que pregava a existência de um único Deus, uma religião monoteísta. Surgiu também na Pérsia. Hoje, né, dessas duas religiões que surgiram na Pérsia, só o zoroastrismo ainda tem alguns seguidores. E uma curiosidade para vocês, o vocalista da banda Queen, a banda inglesa, né, Fred Mercury, ele era zoroastrista, né? Ele era do zoroastrismo. Os pais dele eram do zoroastrismo.
Que mais? Podemos citar para vocês o grupo de religiões abraâmicas. Nós temos falado tanto nas nossas aulas. Por que religiões abraâmicas, professor? Porque seguem a descendência do patriarca Abraão. Quais são as religiões abraâmicas, professor? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Essas três religiões são as religiões abraâmicas. Islamismo, judaísmo e cristianismo. São as três religiões abraâmicas. O que mais? Nós temos as religiões ameríndias, ou as religiões das Américas, as religiões dos índios, dos povos nativos do continente americano. Por exemplo, as religiões dos povos Tupi, do povo Guarani, do povo Pajé. Nós temos a religião dos índios norte-americanos, ou estadunidenses, as religiões dos Apaches, então as religiões dos Cherokees. Todos esses são nomes de tribos, de índios americanos, norte-americanos ou estadunidenses. Nós temos os Inuits, que são também um grupo de índios que vivem no Canadá. Nós temos os astecas, os maias, os incas, que foram dizimados pela colonização espanhola, também tinham a sua religião. Os índios guaranis, que vivem aqui no Brasil, também têm a sua religião. Então são chamadas religiões animistas. A religião dos índios é chamada de religião animista. Por quê? Porque eles acreditam que a força de Deus, o Espírito de Deus, está presente numa pedra, numa árvore, num rio, numa floresta. Por isso, animista, aquilo que anima, aquilo que torna a coisa viva, aquilo que dá vida à alma. O que mais? Podemos citar as religiões africanas. Então, hoje nós temos o candomblé como um dos grandes expoentes, um dos grandes representantes da religião africana aqui no nosso país. É uma religião que cultua os ancestrais dos povos africanos, dos afrodescendentes, cultua também os espíritos desses antepassados e as grandes divindades que protegem esses descendentes, essas pessoas. Nós temos Ogum, Oxum, são nome de entidades, de deuses do candomblé. Nós temos as religiões árabes, as religiões que vão surgir no Oriente Médio. Nós temos o sunismo, que é a vertente menos radical, menos fanática do islamismo. Nós temos o xiismo, que é o xiismo. O xiismo é como se fosse uma denominação do islamismo. Então eu tenho o quê? Eu tenho o islamismo, vai surgir no Oriente Médio, é uma religião árabe e ela vai dar origem a denominações, como se fossem igrejas do islamismo. Então eu tenho o sunismo, eu tenho o xiismo e eu tenho o sunismo. Então o sunismo vai ser a parte do islamismo menos radical. O xiismo vai ser a parte do islamismo mais radical. E o sufismo vai ser a parte do islamismo que não vai ser nem radical e nem vai ser menos radical. Vai ficar ali no meio. Depois nós temos as religiões chinesas. Nós temos o taoísmo, que vai cultuar os deuses da China. Para quem não sabe, a China tem deuses. A China é politeísta, não cultua um deus não, cultua vários, Então ela é politeísta. Nós temos o confucionismo, que segue os ensinamentos de Confúcio, que foi um filósofo chinês, que valoriza os antepassados, os pais, a família e o governo. Nós temos o chinismo, é a religião chinesa que cultua os espíritos dos antepassados, os espíritos dos fantasmas, das entidades. Isso chama-se chinismo. Então, na China nós temos o taoísmo, o confucionismo e o chinismo.
Religiões indianas, nós temos o jainismo, que é muito parecido com o budismo, segue os ensinamentos de um homem chamado Mahavira, que pregava o desapego, né? Você evitar as coisas do mundo, você procurar se pegar as coisas do céu, as coisas espirituais, as coisas de Deus. Nós temos o Sikhismo, que é uma religião que vai seguir os ensinamentos do Guru Nanak. Nós temos o budismo, que vai seguir os ensinamentos do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, né? Vai ensinar o desapego, a elevação do espírito, o amor ao próximo, a caridade. Nós temos o hinduísmo, que é aquela religião que vai cultuar os vários deuses, né, da Índia, Ganesha, Vishnu, Shiva, né, todos esses deuses, Brahma, todos esses deuses lá da Índia. Então veja que nós temos uma imensa variedade de crenças e religiões. O que todas elas têm em comum? A busca por respostas para satisfazer o homem. Então, isso é o que elas têm em comum. E a busca por um Deus ou por vários deuses. E todas elas buscam o que também? A satisfação plena do homem. O amor, a satisfação, a compaixão e a caridade. Todas elas buscam ensinar ao homem, transmitir ao homem valores que o elevem, o tornem melhor do que ele já é. Então vejam, citei para vocês no grupo de diversidade religiosa. Religiões orientais, falei das religiões da Pérsia, zoroastrismo, mandeísmo, falei das religiões abraâmicas, islamismo, cristianismo, judaísmo, falei das religiões ameríndias, das Américas, dos índios, animismo, falei das religiões nativas dos povos indígenas, que é o animismo. Falei de religiões africanas, o candomblé. Falei de religiões árabes, sunismo, xiismo, sufismo. Falei de religiões chinesas, taoísmo, confucionismo, chinismo. Falei de religiões indianas, jainismo, sikhismo, budismo, hinduísmo. Falei das religiões, todas essas, como uma manifestação da diversidade da cultura das pessoas e das religiões. Vejam que são inúmeras, né? Mas todas elas têm o objetivo de levar o homem para o mesmo caminho e tornar o homem um ser melhor do que ele é. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco do meu conhecimento para vocês e quero dizer a vocês que estudem, né? Estudem, façam as atividades. Quando nós voltarmos desta pandemia, eu vou pedir o caderno de todo mundo, tanto de artes como de religião. Vou fazer as correções, vou colocar as notas na caderneta. Então, quem acha que se não fizer vai se dar bem, vai se dar mal, porque depois eu vou fazer a correção. Certo, pessoal? Estudem. Qualquer dúvida, postem lá no mural do Google Classroom. Estarei com vocês na sexta-feira, se não me engano, às 8 horas da manhã, tirando as dúvidas. Tá certo, pessoal? Então, forte abraço para vocês. Até a próxima, pessoal.